Olá, boa noite. Boa noite. Ônibus de cara nova. Saiba o que muda na frota da capital após a licitação do transporte coletivo. Palácio Piratini encaminha à Assembleia o texto que altera o orçamento do Estado para 2016. Tremores e rachaduras suspendem aulas em escola de Porto Alegre. Mercado Público faz 146 anos, ainda com as marcas do incêndio que destruiu parte do prédio histórico. No Dia do Pequeno Negócio, a importância do empreendedorismo para a economia. Exposição revela a arte produzida por jovens internos da FASE. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Uma das maiores escolas públicas da rede estadual gaúcha está interditada. As aulas no Colégio Protásio Alves de Porto Alegre foram suspensas até que uma perícia técnica identifique as causas dos tremores sentidos hoje por alunos e professores. Nessa sala, alunos sentiram chão e paredes tremendo em 2 momentos, por volta das 10 horas da manhã e depois do meio-dia. A direção do Protásio Alves evacuou o colégio e as aulas foram suspensas. Rapidamente veio uma equipe técnica, né, da Secretaria de Obras de Educação, que é um setor de obras ligado à Secretaria de Educação. Vieram até aqui, eles fizeram uma rápida vistoria. Amanhã eles voltarão para fazer a perícia técnica. Hoje à noite, agora à tarde, né, eu mando um relatório enviando todos os detalhes de tudo que aconteceu na escola. E até lá, até a gente ter um laudo liberando a escola, não haverá aula nos 3 turnos. Os 2 prédios, o principal e o anexo, onde os tremores foram sentidos pelos estudantes, pedem reforma. Marcas de infiltração estão por toda parte. E quando chove... Aqui no saguão mesmo, todo mundo, dia de chuva, vem, tá cheio de baldes d'água. A sala de informática do Protásio Alves dá a exata ideia de como está a situação deste prédio, onde estudam cerca de 2.000 alunos. Além das paredes, com muito mofo, rachaduras profundas podem estar comprometendo a estrutura do prédio. Segundo a direção do Protásio Alves, o pedido de reforma emergencial para resolver esses problemas foi feito no ano passado. Processos já estão lá na Secretaria de Educação há algum tempo. Desde o início do ano está lá como obra emergencial, só que até agora não chegaram até aqui essas obras, né? Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que uma vistoria técnica será realizada nesta terça-feira no local. E a frota de ônibus da capital deve ganhar visual novo e oferecer mais conforto aos usuários. As mudanças foram apresentadas hoje, quando foi homologado o resultado da primeira licitação do transporte público de Porto Alegre. Os contratos com os consórcios vencedores vão ser assinados na próxima sexta-feira. O sistema entra em operação em março do ano que vem. Quando o assunto é transporte coletivo, são várias as queixas. O valor da passagem e a falta de ar-condicionado em muitos ônibus. Colocar mais ônibus para dar mais conforto para o passageiro, né? A gente já paga cara a passagem. A demora. Esperando aqui quanto tempo? A homologação da licitação do transporte coletivo pode ser o primeiro passo para a qualificação desse serviço, há tanto tempo esperada pela população. O edital prevê uma série de melhorias que devem ser implementadas pelas empresas vencedoras. Todos os ônibus, por exemplo, devem ser adaptados para cadeirantes. Prevista ainda está a instalação gradual de ar-condicionado nos veículos. Nós vamos exigir todos os itens que estão no edital, tá? Isso já é de conhecimento das empresas vencedoras, então os ônibus todos deverão já partir com a instalação de GPS, tá? Com a padronização de frota. Tudo isso vai estar previsto e está no contrato. Então, vai facilitar a questão de fiscalização e cobrança. O sistema terá 6 lotes que se dividem entre as bacias Norte, Nordeste, Sul e Leste-Sudeste. E para facilitar a identificação dos veículos aos usuários, a frota terá uma nova identidade visual, com cores específicas para cada região. As empresas de ônibus vencedoras da licitação do transporte coletivo de Porto Alegre devem assinar o contrato com a Prefeitura na sexta-feira.
A partir desta data, elas têm até 180 dias para se adequarem às exigências do edital. Um sistema de qualidade de serviço vai contribuir para a fiscalização do cumprimento das novas regras. Todas as melhorias não trarão custos adicionais aos passageiros, segundo o prefeito Fortunati. Ele garante também que será feito apenas um reajuste da tarifa em 2016. Próxima sexta-feira, nós estaremos assinando os contratos com os permissionários. Eu estarei assinando um decreto que já deixa muito claro. Durante o ano de 2016, só teremos uma revisão da planilha da tarifa do transporte coletivo em Porto Alegre. E os funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego retomaram as atividades nesta segunda-feira. A categoria estava em greve há 2 meses. Os servidores vão receber aumento de 5% nos salários a partir de 2016. Um comitê gestor vai conduzir as mudanças no plano de carreira e nas condições de trabalho da categoria. A paralisação atingiu 6 estados e prejudicou principalmente a emissão de carteiras de trabalho. O Rio Grande do Sul foi o último estado do país a voltar ao trabalho. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto protestaram em Porto Alegre. Aproximadamente 70 pessoas participaram da manifestação. O grupo chegou a bloquear a Avenida Mauá e seguiu encaminhada pelo centro histórico da capital. Eles protestam contra o corte de verbas dos programas sociais do governo federal e cobram mais recursos para programas de moradia. A atividade marcou o Dia Mundial do Sem Teto, comemorado nesta segunda-feira. E assista ainda nesta edição a arte produzida pelos jovens da Fase em exposição no Memorial do Ministério Público. E logo após o intervalo, veja como os pequenos negócios podem ajudar a expandir a economia. Nós já voltamos. Pequenos no tamanho, grandes no impacto sobre a economia. Os pequenos negócios empregam mais de 60% da força de trabalho e são responsáveis por 33% do PIB brasileiro. No Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, o Sebrae promoveu a campanha Compre do Pequeno, que pretende estimular os negócios do setor. Você manda uma mensagem de texto fazendo o pedido. O pessoal da barraca recebe a mensagem, prepara a encomenda e sai logo para entregar. Porque a pipoca tem que estar quentinha, né? Depois de vender pipocas por 21 anos do mesmo jeito, seu Bira se rendeu à novidade. Se o freguês não pode vir a ti, é menos um que tu vende. E tu, levando a ele, tu tá ganhando. O novo modelo de negócios também inclui um programa de fidelidade com uma pipoca grátis a cada 5 compras e vai distribuir marcadores de páginas como brindes na próxima Feira do Livro. As estratégias aumentaram as vendas em 45%. Começamos com 2, 3 salas e hoje mais de 50 salas compram conosco. E nem pense que você consegue ficar sem uma micro ou pequena empresa. Elas pipocam em todos os lugares. 99% das empresas do Rio Grande do Sul são pequenas ou microempresas. E elas geram 66% de todos os empregos do estado. Hoje é dia de estimular ainda mais esses pequenos grandes empreendedores. Um site lançado pelo Sebrae pretende aumentar as vendas e fomentar as trocas entre os pequenos que ficam na mesma região. Quem possui um atacado pode ter valores diferenciados para mais empresas, ou quem vende com produtos maiores pode ter essa troca entre eles, ou parcerias entre ramos distintos, segmentos distintos podem ter esse contato e juntos formarem uma parceria para ter um diferencial no mercado. Além de impulsionar a economia e gerar empregos formais, comprar dos pequenos faz com que a renda fique no mesmo bairro. Neste salão de beleza, um dos proprietários já está acostumado a negociar com os vizinhos. Eu vou na padaria, já pego um pãozinho quentinho ali, o rapaz vem aqui da padaria, corta o cabelo, um amigo do pet shop já vem aqui também, tudo circula no bairro e isso aí é muito importante para nós. Sônia compra tudo na vizinhança e descobriu mais uma vantagem nisso.
Quando você vai num grande, assim, tu vai, só o teu atendimento é meio profissional mesmo, não é aquela coisa íntima, aquela coisa gostosa de você ser bem recebida. O Mercado Público de Porto Alegre completou 146 anos. O prédio, que ainda está sendo recuperado dos estragos provocados pelo incêndio de 2013, é um dos mais frequentados do centro da capital. Por lá é possível encontrar quase tudo e quem compra no Mercadão garante. O preço e o atendimento são diferenciados. Na festa do mais querido e antigo mercado em funcionamento na capital, teve a apresentação circense, parabéns e bolo para os visitantes. Diariamente, 150 mil pessoas circulam pelo Mercado Público Central de Porto Alegre. As bancas são referência para variados produtos, da gastronomia diversa a artigos religiosos, erva mate e tudo que se pode vender antes de ser embalado, assim, a granel. Eu compro coisa boa aqui sempre. Tem mercadoria de toda qualidade e todo preço. Verduras, charque, bacalhau, embutidos. Tem até linguiça vendida por metro. Ali o consumidor sabe que as ofertas são de produtos fresquinhos. Pezinho de porco, 5,90 quilo. Tudo que é assim, que a gente procura fresquinho, a gente encontra aqui. O Mercado Público foi fundado em 1869, em uma área de aterro do Lago Guaíba. Era um local de circulação de mercadorias e abastecimento. Na época, toda a capital que queria ser metrópole tinha que ter o seu próprio mercado. Naquele período eu construí um provisório de madeira aqui em frente, mais ou menos onde eu cheguei da Praça 15, e depois este aqui teve que esperar, porque aqui era água, era o Guaíba, teve que ser aterrado para construir este prédio, que era um pouco diferente do que é hoje. Ele era este andar térreo com 4 torres. Só em 1912 é que foi construída essa segunda parte, que faltavam escritórios na cidade. E o mercado tem referências históricas que vão além da construção. Bem no meio do caminho, entre as 4 entradas, fica o Bará. Para as casas de religião de matriz africana, este é um local de rituais e homenagens, como a oferta de moedas ao orixá Bará. Uma das versões é de que os escravos enterraram ali uma pedra em homenagem ao Bará, durante a construção do mercado. O orixá que nos interliga, que leva o manda e tem onde a maior concentração de pessoas, de rotatividade, de vir, de movimento, que o orixá Bará é o orixá de movimento, o orixá de caminho. A proteção foi necessária. Em 1941, o mercado foi praticamente destruído pela desastrosa enchente que atingiu a capital. Logo na entrada, hoje, uma placa indica a altura em que as águas chegaram. E também foram 4 incêndios, o último há 2 anos, está na memória recente. As chamas que começaram na cozinha de um restaurante impressionaram. E o trabalho de restauração, com o custo de 19 milhões de reais, ainda não está finalizado. Estamos com mais de 90% da obra praticamente concluída desta fase sinistrada e nós acreditamos que até o início do próximo ano ele possa ser devolvido à população com a sua integralidade. Até o fim da restauração, o segundo pavimento e também o mezanino ficam fora de operações. Nesse período, dá para a gente considerar que o térreo, que tem 8.000 metros quadrados, pode ser o maior espaço empregador por metro quadrado de Porto Alegre, pois tem 1.200 colaboradores. Gente como o Lucas, que é supervisor nesta cafeteria, o Kleber, que é segurança, a Carmen, que é vendedora de artesanato, e o Daniel, ex-engraxate, que no mercado virou especialista em bacalhau. Ver qual é as espécies, as variedades, de onde ele é pescado, qual o período que ele fica secando, tudo isso vai dando para o mercadão mais qualidade de atendimento. Marcelo aprendeu o ofício com o pai no mercado. Há 37 anos, desde que tinha 9 de idade, acompanha o vai e vem de mercadorias. É como se tivesse o mercado inscrito na própria identidade. Moro no mercado e visito a minha casa. É por aí que o senhor chega aqui às 5h30 da manhã e se vai, né? Até terminar as cargas.
E estão abertas até quarta-feira nas agências do Cine as matrículas para o Pronatec Trabalhador. O programa oferece mais de 7 mil vagas em cursos profissionalizantes de 86 municípios do estado. As inscrições para o Pronatec podem ser feitas nas agências da FGTAS Cine, mediante a apresentação da carteira de trabalho. Os cursos são gratuitos. As agências de Porto Alegre oferecem 24 vagas para o curso de pedreiro de alvenaria e 14 para agente de limpeza e conservação. Podem fazer o curso trabalhadores empregados e desempregados com idade a partir de 16 anos. E esses cursos de qualificação têm que ser muito bem aproveitados, porque pode ser o grande diferencial na hora da entrevista e para esse trabalhador, com esse curso, ter o diferencial para ser contratado pela empresa. O Pronatec é um programa nacional que amplia a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Tem prioridade na inscrição profissionais portadores de deficiência ou que tenham perdido o emprego pela segunda vez nos últimos 10 anos. E agora a gente fala de saúde. É comum nós fazermos fisioterapia para fortalecer os ossos ou ajudar na melhora dos problemas ortopédicos. Mas o que muita gente não sabe é que a fisioterapia também pode ajudar a prevenir doenças respiratórias e recuperar o bom funcionamento dos pulmões. É o que você confere agora na reportagem da UPF TV, parceira da TVE em Passo Fundo. Respirar bem faz toda a diferença. E mesmo com poucos dias de vida, já é importante trabalhar para melhorar a respiração. E nesse caso aí, é através de exercícios que o fisioterapeuta aplica para estimular a ventilação pulmonar. A gente começa sempre com uma avaliação clínica do paciente. A gente avalia ele como um todo, sinais vitais, né, frequência cardíaca, frequência respiratória, se estão dentro da normalidade. Uma vez constatado isso, a gente começa o atendimento. Aí passamos para a ausculta pulmonar, para ver como estão os sons pulmonares, se tem secreção dentro do pulmão ou não, né? E se está entrando e saindo ar de uma forma adequada do pulmão do paciente. Normalmente a gente começa sempre com uma higiene bronca, que é uma técnica desenvolvida para a retirada da secreção do pulmão do paciente. Após isso, a gente procede então com uma reexpansão pulmonar, que é fazer o ar entrar e sair de uma maneira adequada do pulmão do paciente para ele respirar mais adequadamente. Esse tipo de fisioterapia não tem idade. Um exemplo é quando ficamos mais expostos a doenças respiratórias. É aí que a fisioterapia entra e ajuda a tratar e prevenir outras doenças. Previne sim com relação a pós-operatórios, né? É importantíssimo, principalmente de cirurgia abdominal, né? E cirurgia torácica. Também previne pacientes que estão com alguma outra patologia, né? Como, por exemplo, pacientes com câncer, pacientes que tenham algum risco também de desenvolverem uma pneumonia hospitalar. Também é importantíssimo, né, o atendimento fisioterapêutico. Aos 64 anos, o Renato está com uma pneumonia. Por isso, começou a fazer os exercícios e ele já percebe a diferença na qualidade de vida. Ele vai limpando o pulmão, vai deixando a gente mais tranquilo para respirar, né? Que se tu não faz, tu vai trancando, que para. E vamos ver agora como fica o tempo na região oeste do estado. Terça-feira de tempo instável no oeste gaúcho. Em Uruguaiana, o sol dá lugar à chuva com risco de temporais a partir da tarde, máxima de 30 graus. Em São Borja, a chuva começa mais cedo, pela manhã, e vem intercalada com aberturas de sol. As temperaturas variam dos 18 aos 29 graus. Tempo instável também em Alegrete. O dia amanhece com mínima de 17 graus. E assista depois do intervalo. Exposição revela a arte produzida por internos da FASE na capital. A gente volta já. Vamos ver como fica o tempo amanhã na região metropolitana e no litoral.
Volta a chover na região metropolitana de Porto Alegre nesta terça-feira e vai ser assim durante toda a semana. Na capital, as pancadas começam à tarde, quando as máximas chegam aos 30 graus. Tempo instável também em Novo Hamburgo. O dia amanhece com mínima de 12 graus e sol. Depois de uma tarde abafada, chove e tem risco de temporais. Já no litoral norte, não tem previsão de chuva. O sol aparece entre muitas nuvens, com temperaturas variando dos 15 aos 26 graus em Tramandaí. O Palácio Piratini enviou à Assembleia uma retificação no orçamento do Estado para 2016. O repórter Carlos Vogt tem as informações. O texto altera a proposta orçamentária para o ano que vem, reduzindo o déficit inicial de 6,2 bilhões de reais para 4,6 bilhões. A mudança acontece devido à aprovação dos projetos de reajuste fiscal, que fizeram com que o governo revisse a previsão de receita e despesa para 2016 e que também alteraram a estrutura administrativa do Estado, que passou por mudanças em suas secretarias. Também na área da saúde, há um acréscimo de 240 milhões de reais, ocasionado pelo aumento proporcional dos repasses vinculados à receita líquida do Estado. Carlos Vogt para o segunda edição. Entrou em vigor este mês o Simples Doméstico. É um sistema que unifica o pagamento de encargos e contribuições dos trabalhadores. Para ter acesso à guia de pagamento, patrões e empregados precisam fazer um cadastro. A Rose trabalha para a família da Patrícia há 6 meses. Todas as tarefas dela na casa foram combinadas e registradas em contrato. As obrigações trabalhistas também são pagas pela Patrícia em dia. Tudo para garantir a proteção para os dois lados. A relação entre empregado e empregador, ela é uma relação muito íntima, porque, na verdade, o empregado está na tua casa todos os dias. Então, essa relação ela tem que ser uma relação verdadeira e baseada em algumas leis que existem, e a gente tem que respeitar essas leis. Com a regulamentação da PEC das domésticas, todos os tributos, contribuições e demais encargos referentes ao pagamento de empregados domésticos passam a ser pagos em uma única guia, através do cadastro no site do E-Social. O primeiro acesso vai dar um pouco mais de trabalho, porque vai exigir os dados tanto do empregador como do empregado e do contrato de trabalho. Depois, nos próximos meses, fica mais simples. É necessário informar o salário e eventuais descontos ou adicionais para a emissão da guia mensal. Hoje, o sistema permitia o cadastro completo, mas não gerava o código específico do INSS, necessário para o recolhimento da Previdência e também do FGTS. De qualquer forma, as guias do Simples Domésticos só poderão ser emitidas a partir do dia 26 e devem ajudar na formalização do trabalho de domésticas, babás, cozinheiras, motoristas e outros trabalhadores. Será muito interessante porque, como a informalidade no Brasil ela beira 70%, 73%, onde os empregadores domésticos não documentam as relações trabalhistas do empregado doméstico, então será uma forma de regramento na relação de trabalho, porque se essa guia ela não fosse consolidada, provavelmente nós teríamos a questão onde o empregador ele iria aderir ao fundo de garantia e iria cair no esquecimento novamente da questão previdenciária. Junto com o Simples, passa a valer a obrigação do pagamento do FGTS. A Rose, que só teve depósitos no fundo quando trabalhou como camareira em um hotel, está comemorando. A diferença, daí é um dinheiro que tá lá, é teu, tá garantido, né? E vamos agora à previsão do tempo para a região central do Rio Grande do Sul. A terça-feira dá início a mais uma sequência de dias chuvosos no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, as pancadas começam durante a tarde, quando o tempo fica abafado e faz calor de 30 graus. Máxima de 30 também em Santa Maria. O dia ainda amanhece com sol, mas a nebulosidade aumenta durante a manhã e logo dá lugar à chuva. O mesmo acontece em Cachoeira do Sul, onde a mínima é de 15 graus e a chuva chega à tarde. Local de prisão e tortura durante a ditadura militar, o prédio da Fase foi identificado pela Prefeitura de Porto Alegre. O local recebeu uma placa que conta a história do prédio, onde funcionou o antigo Serviço Social de Menores, o SESME. Em 1964, ele foi transformado em prisão de opositores ao regime militar. A identificação faz parte do projeto Marcas da Memória, que torna públicos locais de violação dos direitos humanos durante a ditadura.
O ato marcou as comemorações do Dia Mundial da Anistia, celebrado ontem. A arte que ajuda na ressocialização de adolescentes. Obras de jovens internos da fase estão em uma mostra que pode ser visitada no Memorial do Ministério Público, no centro de Porto Alegre. A exposição reúne os trabalhos de 25 adolescentes em total privação de liberdade. As obras em acrílica sobre tela ganharam vida durante as oficinas deste artista plástico. Segundo ele, a arte é uma forma de incentivar os adolescentes a expressar sentimentos antes reprimidos. A arte é um princípio ordenador do nosso inconsciente. Então, à medida que ele se joga na pintura, se joga nos riscos, nos traços, ele começa a corporificar aquilo que está sem palavras dentro dele. Toda a agressão que ele sofreu, especialmente na primeira infância, ele começa a aparecer ali, começa a ser plasmado ali, e aí começa então a ter espaços dentro para se reconstruir a partir da educação, a partir do atendimento com uma psicóloga, com assistente social. O projeto Arte Inclusão existe há 3 anos e já atendeu a mais de 60 adolescentes da fase. Esta é a 8ª exposição derivada do projeto. As obras permanecem no Memorial do Ministério Público até o próximo dia 15 de outubro. O Segunda Edição volta amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.